Gente, é o seguinte, o que eu quero falar para vocês, né? A laser terapia é um tratamento muito eficaz, muito eficaz. Só que eu percebo que as pessoas têm muito problema com em questão de utilizar a laser terapia, né? Muitas pessoas têm medo, insegurança, às vezes tem um aparelho, tá lá o aparelho guardado, ó, faz tempo, né? E, e fica lá perdendo a oportunidade de proporcionar um tratamento eficaz, um tratamento moderno para os seus pacientes, amigos, familiares e até em você mesmo, né? E até você mesmo. Então, vocês têm que entender uma coisa. Essa aula de hoje, fiquem comigo até o final, né? No final, a sacada maior está no final, tá? Vocês vão entender como você pode trabalhar com muita segurança, muita tranquilidade com o laser, com a laser terapia, né? Então, vocês têm que ter essa segurança, o cuidado, né? A destreza, o entendimento. Quando você tem isso, você trabalha muito mais tranquilo, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Galera do YouTube vai acompanhar a aula aqui na íntegra. Gente, galera que está aqui no Instagram, vai lá para o YouTube. Vai lá para o YouTube. Eu vou colocar aqui de novo o link, tá? Ó, clica aí no link e vem para o YouTube para vocês verem a aula, né? Estou fazendo compartilhamento de tela aqui do e-book, que está maravilhoso dessa aula, né? Então, vocês têm que entender o seguinte, vocês vão ter aqui no final da aula, fiquem comigo até o final, estou falando, vocês vão ter um entendimento perfeito de segurança. Hoje é o dia que eu provo por A mais B, que você vai ter segurança no seu tratamento com laser terapia. Você vai ser um profissional mais seguro, né, para trabalhar com laser, né? Muita gente com medo e não precisa de, né? Então hoje o assunto é laser terapia e a glicemia, né? Olha só, gente. A galera do YouTube que está acompanhando aqui, vocês estão vendo, né, esse slide da regulação da concentração, né, da glicose no sangue. Então, assim, um resumo dessa imagem que você está vendo aqui, né, o que é? A regulação da glicemia, né, no organismo. O que aqui mostra? Dependemos de dois hormônios. Olha a Vanessa falando de hormônios. Tem como deixar de falar de hormônios? Não tem, gente. Para ter regulação aqui da glicemia no sistema, no sangue, dependemos de dois hormônios, né? O glucagon e a insulina. Dois hormônios que produzimos, certo? Então olha lá, o glucagon, ele vai o quê? Estimular a produção de glicose no fígado, certo? Já a insulina, ela é bloqueadora, ela vai bloquear essa produção. Para quê? Para ter um equilíbrio, tá certo? Um equilíbrio. Nisso tudo, né? Aí, além disso, vai aumentar o que? A captação da glicose, né? Pelos tecidos periféricos. Então, é o resumo desse slide aqui para vocês. Os dois trabalham aí, né? Nesse balanço. É isso que a fisiologia faz. É assim que conduz. Por isso que, olha como o fígado está envolvido aí. Por isso que muitas vezes, quando você pega lá o paciente, né? Que tem a famosa gordura no fígado, né? Muita gente acha que a alimentação é pelo excesso da gordura, né? E aí, quando a gente entende de fisiologia, quando a gente estuda, quando a gente sabe, tem segurança do que está falando, a gente sabe que não tem nada a ver com a ingestão de gordura na alimentação. É o excesso de carboidrato. É o excesso de carboidrato que dá a gordura no fígado. Olha só,
Que interessante, né? E aí a gente vê muitos pacientes voltando do médico, olha, cortou, entuchou pão integral no paciente, mas cortou a gordura da carne, cortou a manteiga de verdade, cortou o azeite, né? Gente, que fisiologia é essa, né? Então, é valores aí totalmente invertidos. Mas, enfim, aqui nós vamos falar aqui da glicose. Certo? Esse é um resuminho desse slide aqui para vocês, para a gente poder prosseguir nessa aula, tá? Então, olha lá. O diabetes, todo mundo sabe aí que é uma doença muito complexa, né? Ela afeta os órgãos, ela afeta a circulação do corpo, né? Com isso, vai diminuindo o quê? A capacidade do paciente em vários setores, né? Principalmente, né, de metabolizar a glicose, né? E essa incapacidade, ela vai fazer o quê? Impede o oxigênio de chegar nas células. Caramba, então, pera lá. Já tô falando uma coisa aqui muito importante. Muito importante. Presta atenção, galera do Instagram. Vem para cá pro YouTube. Presta atenção. Se existe uma incapacidade aqui, né? Se toda essa incapacidade aqui que o diabetes causa no organismo impede o oxigênio de chegar às células. Inibe, oxigênio, célula. Continuando. Vai pensando aí. Pegaram? Pegaram? Então vamos continuar, né? Então o diabetes ele leva ao quê? A asfixia das células e tecidos. No entanto, a gente vê muitos problemas, né? Ocasionados pelo diabetes em relação a necroses, né? De tecidos aí, tá? Em todo tipo de processo degenerativo, né? E no que diz respeito aos capilares e artérias, ok? Então, olhem só, você já pegou a sacada aí do oxigênio, que é muito importante. Então, a técnica LIB, oxigênio, diabetes, incapacidade de levar oxigênio. Será que o INIB é bom para o diabetes? Então, olha lá. Relembrando, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, aprendemos isso na faculdade, né? Diabetes tipo 1, né? Que é o quê? É conhecido também como diabetes juvenil, né? O problema tá lá, ó, né? Lá no pâncreas, tá? E vamos perder o quê? A capacidade da secreção de insulina. Então, esse daqui já é, né, um problema muito complicado. No 2, ele vem com o envelhecimento precoce do organismo. Hoje, a gente pega muitos pacientes jovens já, né, com esse tipo de problema. Infelizmente, né, é devido, principalmente, à má qualidade de vida, à péssima qualidade de vida. Total, né? Então, nós temos que sempre lembrar desses dois tipos de diabetes para a gente poder conduzir melhor o nosso paciente, tá? Então, olha lá. Mas, Vanessa, como avaliar isso, né? Vamos pedir uns exames para o nosso paciente. Podemos lá, a glicemia em jejum, que vai verificar a quantidade de glicose circulante no sangue, ok? A hemoglobina glicada, que eu sempre falei dela, que ela é terrível, né, para baixar aquela concentração, porque ali está mostrando o quanto de glicose está na célula. É diferente, e é um tempo assim extenso, tá? Não é porque o paciente não comeu doce ontem, não comeu carboidrato ontem, porque ia fazer exame no dia seguinte, que conseguiu me despistar. E na verdade não, vai me mostrar quanto tempo está acumulado ali. Só para a gente entender em termos mais fáceis de conversar, tá? E olha lá, segundo a Associação Americana de Diabetes, né, e a Sociedade Brasileira, o diagnóstico do diabetes, seja confirmada, a glicemia em jejum deve ser maior ou igual a 126. E a hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5. Na verdade, isso aqui é preconizado por eles, tá? Mas quando já vejo uma hemoglobina glicada aí de 4,9, vai, não vou exagerar tanto. 4,9, eu já fico bem ressabiada, né? Já é preocupante, tá? Muito preocupante.
Então, eu já fico de olho. E uma insulina acima de 6 miligramas, né, significa o quê? Inflamação subclínica. Então, já tem que ficar de olho ali. Algo já está errado. A hiperinsulinemia, né, na maioria dos casos, né, pessoas diagnosticadas de diabetes tipo 2 já vinham desenvolvendo a doença há um tempo já, tá? E a fase inicial, que é a resistência à insulina. Essa resistência à insulina é devida ao quê, gente? A má alimentação, né? Vamos imaginar ali que é um excesso de glicose ali naquela célula, né? Já tá ali, e quando a insulina tenta entrar, não tem mais espaço, tá? Um entendimento assim. Então começa a ter essa resistência, né? E aí leva à disfunção e à lesão endotelial. Com o aumento da resistência, a glicose e triglicerídeos ficam impedidos de penetrar nas células, tá? E aí começa toda a inflamação do organismo, né? E pode ter também o quê? A formação de placas, né? Os principais eventos correlacionados à hiperinsulinemia, tá? Elevação do TNF-alfa, que a gente já conversou bastante sobre isso, do IL-6, PCR, gente, é uma inflamação do organismo. Vai acusar no PCR? Vai acusar, tá? Aumento da coagulação sanguínea, por isso que o ILIB é importante nesse momento, mas continuando. Proliferação do músculo liso vascular, contribuindo para a formação da placa. Lesão vascular por radicais livres, olha aí, será que o ILIB não está envolvido aí? Glicação de proteínas nas paredes arteriais, vasoespasmo, aumento da resistência vascular, hipertensão, enfim. A gente vê aí vários pontos, né, importantes de serem avaliados. Melhoras dos níveis de insulina. Essa ação, né, insulinotrópica do estrogênio vem sendo estudado aí, né, criteriosamente, e tem mostrado que esse hormônio atua nas células beta pancreática como um bloqueador dos canais potássio moduladores pela relação, né, de ATP, ADP, devagrando por processo secretório e potencializando a dinâmica secretória induzida pela glicose. Então, nós estamos vendo aí que o hormônio, ele tem uma participação especial. Quem estudou, quem lembrou da fisiologia lá atrás, né, dos hormônios, sabe que os hormônios são muito importantes em qualquer setor do organismo, né? Então, aqui na glicemia, no diabetes, ele não é diferente. Ele tem uma importância muito grande, né? E é o que eu sempre falo, gente. Por que eu insisto na comida de verdade, em comer direito, em comer comida saudável, né? Por que eu sempre falo isso? E atividade física. E atividade física que eu falo, gente, não é de você se matar no crossfit, não. Sabe? De você causar até lesão. Não. Atividade moderada. É para quê? Para qualidade de vida. Para você não ter doenças. Tá? Então, a dieta, né? Ela é considerada um dos fatores modificáveis mais importantes para o risco de doenças crônicas, né? Olha só, de acordo com a OMS, 80% de casos de doenças coronarianas, 90% de casos de diabetes tipo 2 e 30% de câncer poderiam ser evitados com mudanças nos hábitos alimentares. A saúde no país, no Brasil, eu estou falando no Brasil, no mundo em geral, mas estou falando no Brasil, que é onde, né, estamos aqui agora. Não tem exemplo de saúde. Os próprios profissionais da área da saúde não são exemplos para os seus pacientes. Isso é triste. Isso é triste. E eu estou aqui lendo para vocês uma informação valiosíssima. A Organização Mundial de Saúde fala que 80% dos casos de doenças coronarianas, 90% de diabetes tipo 2 e 30% de casos de câncer podem ser evitados com mudanças nos hábitos alimentares e atividade física. E o abandono de produtos derivados do tabaco, né? Então, assim, gente, está na hora de parar, respirar, põe a mão na consciência e vê o que você está fazendo aí, tanto do seu
rendimento de saúde, né? Seu cuidado, quanto de exemplo para quem você aí cuida. Não é verdade? É uma coisa aí para parar e pensar. A alimentação inadequada leva o quê, gente? A alimentação inadequada, inflamação. Aí vai danar tudo, vai desgrenar com tudo, né? Os alimentos ricos em gorduras ruins, alimentos altamente refinados, processados, né? Não come frutas, verduras e legumes. Está associado o quê? As doenças, como eu falei para vocês, inflamação. Então, vai ter aterosclerose, vai ter hipertensão arterial, isquemia do coração, infarto do miocárdio, diabetes, câncer, por aí vai. Só começou por onde? O erro? Pela alimentação. Pela alimentação errada. É aí que começa o erro, né? E aqui, tem aqui um estudo, né, randomizado, tá? Sobre a sustentabilidade a longo prazo de abordagens com baixo teor de carboidrato para pacientes diabetes, né? E o que mostra aqui? Que a redução, né, desse número de ingestão de carboidratos, né, que o paciente vem a consumir, melhorou muito a função hepática, melhorou a pressão arterial, melhorou a hemoglobina glicada, a insulina em jejum. Então, teve uma resposta benéfica só com alimentação, né? E isso é muito importante a gente saber, é importante passar para os seus pacientes, seus amigos, seus familiares. Lógico que você tem família aí que está precisando, né? E como o organismo, ele estoca o carboidrato, né? Simples. Você vai repor, você só vai pôr, né? Só vai colocando, né? Esse carboidrato, né? Eles são digeridos e transformados em glicose, gerando energia para o corpo, ok. E o excedente é armazenado em forma de glicogênio ou estocado como gordura no tecido adiposo. Então, você já tem lá, né, a banhinha estocada. E você está pondo mais. E você só está colocando. Os carboidratos com baixa carga glicêmica conduzem à produção do glicogênio e colesterol. Já os carboidratos com alta taxa, além de gerar a produção de glicogênio e colesterol, estimulam a insulina, que impede a lipólise. Então, olha aí, a resposta aqui, né? E vai estocar a gordura lá naquele armazenamento e vai ficando, tá? O ômega 7, ele protege contra a síndrome metabólica. A síndrome metabólica hoje é um grande problema, né, da saúde. E a maioria das pessoas estão ciente, né, dos amplos benefícios dos ácidos graxos em vários setores hoje. O ômega, ômega 3, C, enfim, ele está envolvido, né? Ele está envolvido. E a gente sabe dos benefícios que eles trazem no âmbito de inflamação. Não é verdade? Cientistas descobriram recentemente um tipo específico de ômega 7, chamado ácido palmitoleico. Ele reduz o diabetes tipo 2, previne a formação de placa, aumenta o HDL benéfico, diminui o marcador de inflamação PCR. Olha só que importante isso. Evitando o quê? O ataque cardíaco e o acidente vascular cerebral. Isso é maravilhoso. É capaz de reduzir o risco, né, da doença metabólica, doença cardíaca, diabetes, câncer, entre outros aí que levam, né? E o benefício de níveis desse ômega 7 é a sua atuação como preditor da função endotelial no controle do fluxo sanguíneo e pressão no revestimento interno do endotélio. Olha que maravilha, né? Mas e aí? Você falou aqui, Vanessa, do diabetes, da alimentação, você falou da atividade física, falou de uma suplementação, que é muito importante, a suplementação, o ômega 7 aí, né? Decai muito bem.
Mas você não está aqui para falar de laser? Estamos chegando lá, né? O ILIB é o quê? Nós vamos agir sistemicamente. Então, ele tem ação eficaz no sistema, né? E é já comprovada. Quando me falam assim, Vanessa, ai, não tem, o meu médico falou que não tem comprovação científica. Gente, é preguiça quando a pessoa pede artigo científico e quando o médico fala não tem comprovação científica, de duas, uma, tá? Ou o profissional sabe que o negócio é bom, né? Mas não quer dar o braço a torcer, ou ele tem preguiça de abrir o Google acadêmico e procurar. É a única coisa que eu posso pensar. Né? Preguiça de procurar, só pode. Quando a pessoa fala, não tem artigo disso, não tem artigo daquilo, ai, me envia artigo para eu mostrar para o meu médico. Gente, entrou lá no Google acadêmico. Vocês adoram fuçar no Google para ver um monte de besteira, não gosta? Usa o Google para fazer coisa útil, meu povo. Né? Vai estudar Google acadêmico. Tá lá para todos. É só procurar. E tem muitos trabalhos realizados aí, né? Na década de 90, na República, né, do Bloco Soviético, ocorreu o colapso econômico da Rússia e seus aliados. Com a crise, né, político-econômica, sérios problemas se abateram sobre o sistema de saúde comunista, que passou a enfrentar dificuldades na importância de insumos como medicação, né? E aí a doença como a PA, né, a hipertensão arterial sistêmica e as complicações tiveram uma elevada ascensão, fazendo buscarem novas alternativas de tratamento, né? Então, os médicos e cientistas do leste europeu iniciaram o desenvolvimento da pesquisa e estudo empregando a irradiação a laser. Ah, Vanessa, então pera lá. Pressão arterial está relacionado com a circulação do sangue, está relacionado com o coração. Então, o ILIB pode atuar em qualquer momento, em qualquer setor, quando é cardiológico, circulatório, respiratório. Sim, gente, o ILIB foi desenvolvido para isso, meu povo. O ILIB foi desenvolvido para isso, está aqui, ó. Médicos e cientistas desenvolveram para quê? Amenizar o problema grave do país naquela época, que não tinham recursos de medicamentos, né? E aí, calhou. O ILIB é para isso, meu povo, tá? Então, a fotohemoterapia foi feita, desenvolvida para isso, e começou aí os estudos, tá? Então, olha lá, vamos falar da técnica original, né? Galera do YouTube, tá tudo bem aí acompanhando? Galera do Instagram, tá tudo certo? Tudo certinho aí? Beleza. Então, olha, na evolução, lá a técnica original, um catéter de fibra ótica introduzido endovenoso, né? Então, o acesso era endovenoso. Hoje nós temos o quê? A facilidade da pulseirinha, né? Essa pulseirinha aí conquistou o mundo, né? Que ficou muito mais fácil de execução da técnica. Não é invasiva, é indolor e muito segura. Segurança de 100%. Nossa, Maria, você não está exagerando, não? Não, não estou. É segurança de 100%, tá? E aí, só que a laser terapia, ela era ignorada aí em muitos países, né? Especialmente Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Considerava-se uma eficácia não estava comprovada, ó, mais um povo falando que tinha comprovação. E havia um pouco pesquisas confiáveis, realmente, né? Então, aí não foi passado o tempo, né? E aí a atitude em relação à terapia laser de baixa intensidade mudou. Ficou claramente demonstrado que os estudos negativos sobre a laser terapia foram resultados em conjuntos de vários erros, né? Parâmetros, as conclusões dos estudos eram totalmente controversas. Por quê? Porque não tinha um segmento ali para fazer um estudo sério, né? Que fosse comprovar a eficácia. E tem também o povo que adora o quê? Ler os resumos sem examinar cuidadosamente uma publicação, né? Aquela famosa preguicinha de ler, aí acaba, vamos ver um resuminho daqui desse estudo aqui, né? Então, ela começou a laser terapia, né?
desmistificando tudo, a laser terapia começou literalmente muito antes do desenvolvimento do próprio laser. As propriedades terapêuticas da luz, né? Concentrada. Lâmpadas, por exemplo, V, que a gente sabe do uso dentro da saúde, né? A descoberta formou a base para o novo campo da medicina. Então, a luz, ela já é estudada há muito tempo, né? O Finsen, né, em 1903, ele recebeu o Prêmio Nobel em reconhecimento à contribuição do tratamento de doenças com a luz, né? Especialmente o lúpus vulgar. Então, a área médica aí, ela tem essa atuação da luz também. E aí, vamos relembrar um pouquinho de fisiologia bioquímica, que é uma delícia, né? A síntese e secreção da insulina, né? O mecanismo da insulina pelas células beta-pancreáticas, né? Então, aqui nós temos todo o circuito bioquímico em relação da insulina. O canal de cálcio, o influxo, quando a insulina entra, intracelular, extracelular, né? Nós temos os receptores, a proteína de potássio inativa, tem a despolarização da membrana. Vocês lembram disso? Na escola? Na escola não, na faculdade? Falei tanto de escola hoje, por causa da Manuela, vendo as coisas de escola, estou falando muito de escola. Então, assim, vai ter estimulação da oxidação aqui, nesse processo. Se a gente tem uma estimulação, por exemplo, de qualquer tipo de oxidação, nós temos que lembrar que quando há presença de um número maior de radicais livres, nós vamos ter um problema maior ainda. A gente junta, gente. Temos que juntar sempre esse quebra-cabeça, tá? Vai haver o quê? Uma descompensação desse equilíbrio bioquímico normal fisiológico ocorrendo, né? E aí a gente vai ter o quê? Uma descompensação da síntese, né? Da estimulação, tá? Olha aqui, nós vamos trabalhar o ATP, né? O pH, que é muito importante. Cálcio. Nós vamos ter aqui todo o transporte mitocondrial essencial. Se a mitocôndria não funciona, nada mais vai dar certo. Nada mais. Então, nós temos aqui os radicais livres, o oxigênio, tudo envolvido dentro do quê? De uma engrenagem que tem que funcionar, né? E quando uma coisa descompensa, nada mais vai fazer esse trabalho, né? Quando a gente pensa no mecanismo de ação bioquímico, o fisiológico, nós temos também o mecanismo de ação que do lado da luz. Como que isso vai atuar, né? Então, nós temos lá o vermelho, o infravermelho, né? Nós vamos ter a irradiação da célula, vai ter o quê? A ação da mitocôndria. A luz visível vai ser absorvida pela mitocôndria, o invisível pela membrana celular. Acabei de falar lá da membrana, né? Acabei de falar da mitocôndria. Nós vamos ter ação nessa região, tá? Então, olha lá. Eu estava falando, o ATP, a NAD, sódio, potássio, tudo isso está envolvido. Tudo isso está envolvido. E aí, quando você irradiar a luz aqui, nós vamos ter as respostas benéficas do laser, né? Que a gente vai ter, a célula vai ter a fotorrecepção, a tradução de sinal e amplificação, e a fotorresposta, que é a reação bioquímica que a célula vai produzir com a luz que vamos irradiar. No caso aqui, do ILIB, a luz vermelha, tá? Então, os benefícios da laser terapia do ILIB, né? No tratamento de diabetes. Eu já dei aí, ó, durante a aula, eu dei várias jogadinhas aí para vocês. Então, regula a produção de insulina, proporcionando o equilíbrio do organismo. Melhora as propriedades físico-químicas, né, das hemácias e do fluido sanguíneo. Restabelece todos os tecidos que sofrem com a diabetes, né? Diminui a agregação plaquetária, né? O LIB, lembra nas aulas, quem já assistiu muito a minha aula, eu falo muito da reologia sanguínea. Promove a vasodilatação, no caso do diabetes. Melhora a cicatrização, porque a gente sabe como é que é uma cicatrização do paciente diabético, né? E o paciente diabético tem uma pele ressecada. Haverá uma hidratação dessa pele melhor.
tá? Aumenta significativamente também a microcirculação sanguínea periférica. Quantos pacientes com diabetes aí não reclama, né, da má circulação? O ILIB, ele atua principalmente na microcirculação, né, do sistema. E isso é muito importante. Nós vamos aumentar a superoxidismutase, que é a enzima que vai atuar no pâncreas, né? Protegendo e reduzindo o ataque às células beta. Muito importante isso, muito importante ter essa consciência, né? Otimiza a capacidade hemorreológica de hemácias, ação antioxidante, que é muito importante, né? Vai proteger as células sadias, evita a peroxidação lipídica, né? Sobretudo a oxidação do LDL, que é muito importante isso, num paciente diabético, né? E aí, vocês devem estar assim, mas Vanessa, laser resolve tudo mesmo, assim, do jeito que você fala, né? Que tudo é laser. Tá bom. E aí vem aquela pergunta de novo, mas tem embasamento científico? Tem estudo científico? Né? Podemos falar aí da área da medicina. Eu poderia aqui trazer um artigo, né? Para vocês aqui do Instagram, que devia estar aqui no YouTube. Para vocês aqui do YouTube, eu poderia trazer aqui para vocês um artigo da área médica, né? Diabetes, um grande médico, cientista, para falar da técnica LIB dentro do diabetes. Não é mesmo? Mas não. Eu vou mostrar para vocês uma tese de mestrado em odontologia. É, dentista, gente, dos problemas periodontais e o ILIB. Ora, olha o diabético aí. Todo diabético tem problema periodontal. Não é mesmo? Não é mesmo? Vocês vão receber esse e-book, viu, galerinha do YouTube, que fez que tá no grupo VIP, tá? Nós sabemos aí que a periodontite e o diabetes mellitus andam ali, casadinhos, não é verdade? Nós sabemos que todas as terapias auxiliares nunca são suficientes dentro da periodontite do paciente diabético. Acabei de falar lá, radicais livres em excesso, né? Eles têm o quê? Uma coagulação sanguínea mais complicada, a microcirculação, enfim, vários, que eu já pontuei para vocês, certo? Então, aí você vai fazer o quê? Vamos pedir os exames desses pacientes, vamos acompanhar esses pacientes, não é verdade? Tá? Vamos ver os parâmetros clínicos desse paciente. Tudo isso observado, né? Então, a hiperglicemia em pacientes diabéticos promove excesso tóxico de glicose e induz a mitocôndria ao estresse e aumento da respiração celular, né? Aquela explosão respiratória. A cascata mediadoras pró-inflamatórios vai levar essa reação, tá? Aí vai ocorrer também a formação de produtos finais na glicação avançada, que resultam na glicação do receptor, ativando a cascata de sinalização de eventos pró-inflamatórios. Então, aí, ó, várias vias de sinalização provocam alterações de exacerbação em várias doenças inflamatórias, inclusive a periodontite, né? Então, olha lá, o que a gente vai fazer? Vamos contornar a situação com o quê? Com o ILIB, óbvio, né? Então, o objetivo aqui foi comparar o sangramento gengival, nível de inserção clínica, profundidade e sangramento, tá? Na sondagem. E foi aí feito 2 grupos, tá? Um grupo com o tratamento de rotina, o tratamento básico a gente já sabe, e o outro foi agregado, o ILIB, tá? Então, aí foi verificar o tratamento periodontal básico, associado ao ILIB, tem influência nos níveis da hemoglobina glicada e glicemia em jejum. Ai, gente, é muito amor por isso aqui, né? Então, olha lá, o grupo controle recebeu só a terapia tradicional de raspagem, né? E aí, o outro foi introduzido a técnica ILIB, e instrução de higienização também, tá, gente? Por favor, tá? Então, olha lá, seleção dos pacientes, esclarecimento, tudo isso aqui vai para vocês aí no e-book, tá, gente? Tá tudo mais descrito aqui. Então, olha lá. Grupo A, o grupo B, a descrição da metodologia para vocês, a utilização do ILIB, tá?
Foi utilizado o Terapia C, da DMC Equipamentos. Foi utilizado 10 sessões, com duração de 30 minutos cada aplicação. E prestem atenção, por isso que tem que ler artigo, tem que estudar. Esse negócio de ficar vendo resumo não dá certo. Olha só como tá aqui, que bonitinho. Foi utilizado 30 minutos cada aplicação em pacientes brancos e pardos. E 15 minutos de aplicação em pacientes negros. Olha a importância do fototipo de pele aqui nesse tratamento. Muito importante, né? E um intervalo de um dia por sessão, excluindo fins de semana, tá bom? Muito importante esse detalhe. Olha lá, o comprimento de onda, potência, ação, tempo, tudo bonitinho aqui descrito nesse artigo. Grupo teste, grupo controle, hemoglobina glicada, a glicemia em jejum, tá? Tabelinha totalmente descrita aqui para vocês. Então, o laser, ele seria um recurso fantástico? Os resultados deveriam ser surpreendentes? Só que o próprio autor relata aqui, né, que durante a execução dos estudos, houve limitações para isso. Por exemplo, os pacientes diabéticos, cada um era tratado por um médico diferente. Então, cada um tem uma conduta de medicação, né? Então, depende, já ficou na dependência desse tipo de problema, tá? Então, isso já atrapalha, porque existe, cada um usa o tipo de medicação, cada um existe uma condução, né? Com relação à técnica do ILIB, percebeu-se que durante a realização da aplicação do laser, o paciente pode realizar pequenos movimentos com o braço. Isso pode interferir na absorção. Sim, porque às vezes ele mexe, muda a pulseirinha de lugar, a pulseira sai, gente. Galera do YouTube que tá vendo aqui, vocês vão ler direitinho aí, vocês vão ver que até isso prejudica. O paciente com pele negra apresenta mais o quê? Melanina, eu falo isso toda aula, né? Melanina, provocando maior absorção de luz do laser. E pequena reflexão para o organismo, né? Então, isso pode dar uma diferença também. E tem que tomar cuidado com o quê? Paciente, pele negra, eu sempre falo, cuidado, porque pode ocasionar uma queimadura na pele, tá? Tem que tomar cuidado. Então, aqui na pesquisa foi excluída uma paciente negra, pois ela apresentou queimadura na pele, com aplicação de 30 minutos. Por isso tem que ser feito menos tempo em pacientes com pele negra, tá bom? Aqui, o que foi verificado também? Pacientes hipertensos que usam medicamentos. O que vai acontecer com esses pacientes? Existe a interferência da medicação. Isso também altera o resultado, tá? Então, a irradiação intravascular, ela é uma técnica promissora. A melhoria sistêmica do paciente como um todo. Certo? Então, olha aqui. O ILIB consiste na aplicação, né? A técnica é utilizada para o tratamento de diversas doenças crônicas e agudas, de ordem local e sistêmica. Dentre outras, proporciona um aumento do metabolismo e da síntese de enzima superóxido dismutase, que é o que a gente precisa. Eu preciso da enzima superóxido dismutase, gente. Né? Lembra que eu falei que ela vai ter ação lá nas células beta do pâncreas? Eu preciso dela, tá? Então, o INIB também é capaz de alterar a fluidez sanguínea, auxiliando no controle de doenças cardiovasculares, através da interferência na cascata do ácido araquidônico, que eu sempre falo para vocês, e na produção de prostaglandinas, tá? Então, a conclusão é uma proposta terapêutica complementar promissora, podendo ser utilizada em diversas áreas, tá? Diversas áreas. Por isso que eu falo que todo profissional da área da saúde, não importa qual a sua atuação na área da saúde, você tem que usar o ILIP, sim. Se eu tenho câncer, você tem o quê? Um excesso de radicais livres, você tem um quadro inflamatório, tem que usar o ILIP? Tem que usar o ILIP, sim. Você tem diabetes? Você tem que usar o ILIP, sim. Olha quantos benefícios a técnica ILIP traz, tá? Mas precisa de atenção nas pesquisas, nos protocolos, avaliar a real eficácia diante da sua vasta aplicação. Que a gente sabe que existe benefícios, a gente sabe, né? E aí, eu vou falar para vocês o seguinte, né? Vanessa, tudo bem, você começou falando na aula aqui, né? Que fica comigo até o final, que eu vou provar para vocês
Como conduzir com segurança isso no consultório, né? Vanessa, eu vou pegar um paciente diabético e trabalhar isso. Gente, é a coisa mais simples do mundo. Você quer provas de que o ILIB controla a glicemia do seu paciente? Você quer prova? Ali, ao vivo, na hora, no ato? É simples. É só você ser um profissional completo da área da saúde. Você não interfere na área sistêmica do seu paciente. Então, você tem a obrigação de saber. O paciente, você vai conduzi-lo na sua cadeira, né? E vai fazer o quê? O destro. Antes de colocar o ILIB. E você vai ver lá o número que deu. Anotou na ficha? Anotou. Põe o paciente no ILIB. 15, 30, 1 hora. Tá? Protocolos aí, a gente tem que sentar e conversar de acordo com cada paciente. Ok? O correto paciente adulto diabético é 1 hora. Ok? Depois de 1 hora, depois de 10 minutos que terminou o ILIB, faz o destro novamente, abençoado. A resposta vai estar lá, na cara dura. Tá lá. Você vai falar, gente, olha isso, baixou mesmo. Vanessa, aquela mulher que eu não gosto dela, eu não quero dar razão, não quero dar o braço a torcer para aquela mulher. Ela fala do laser como se fosse a última, né, coisa do mundo que ia resolver o problema de todo mundo. E não é que ela tinha razão? Então pode continuar me odiando, não tem problema não, mas essa é a real. Essa é a real. Entendeu? Não vai mudar. Não vai mudar nada. Você me amando ou me odiando. O ILIB funciona, ponto, acabou. Ok? Então, vocês vão continuar ouvindo falar muito mais da eficácia do ILIB. E dentro do diabetes, ele funciona com honras ao mérito ainda. De tão perfeito. Porque se ele baixou a glicemia do seu paciente, né? Quais as consequências de controlar isso? Caramba, acabei de dar uma aula. Vai controlar tudo isso que eu falei até agora. Não é verdade? Não é, galera do Instagram? Não é, galera do YouTube? É fantástico. Aqui tem as referências bibliográficas para vocês, tá? Que vai aí. Vai para vocês, tá? Uma coisa importante. Vanessa, os medicamentos do paciente, conforme vai fazendo o ILIB, né? Gente, vocês não tiram medicação de ninguém, tá? O paciente está compensando no ILIB, manda ele para o médico. Fala assim, ó, vai lá no seu médico, vai. Conversei com ele para ele baixar sua medicação. Aí eu até removo. Mas quem vai fazer é o médico, tá? Você é o mágico da vez. É você que está fazendo um milagre. Mas deixa o médico lá resolver o problema do paciente, do medicamento do paciente, tá? Um paciente doutrinado, ele vai ser melhor conduzido dentro do tratamento. A resposta do tratamento vai ser outra. Vai ser muito mais benéfica, tá? E é o caminho mais simples, gente. É o caminho mais simples, né? Da gente conduzir um hábito alimentar melhor, tá? A condução de uma atividade física leve, nada intensa. Pequenas mudanças que vão fazer a grande diferença dentro do paciente diabético. Ok? Então, assim, o que eu quero deixar para vocês aqui hoje é exatamente isso, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Quero passar isso para vocês. A laser terapia, a técnica ILIB, sim, ela é a grande aliada do paciente diabético, tá? É a aliada. O paciente diabético deveria... não vou falar isso. Eu não vou falar isso. Não posso. Mas ok. Quem me conhece acha que sabe o que eu ia falar. Gente, ILIB nos pacientes diabéticos, para ter compensação. Ok? Ok? Alguma dúvida, galera do YouTube? Alguma dúvida?
Ah, Maria Calheira, peraí, o que fazer se apresentar bolha numa paciente negra? Como evitar? Então, Maria Calheira, você tem que aplicar menos tempo. Por exemplo, se eu falar, preconizar para você assim, 30 minutos numa pele negra, tem que ser metade do tempo, tá? Por quê? Porque a melanina vai absorver mais luz, vai ter esse aquecimento. Então, coloca metade dos protocolos, tá bom? E é que eu tenho a minha pulseira, eu gosto muito da minha pulseira antiga do Ilib, porque ela tem um espaçador, uma bolinha, que ela deixa um espaço do Ilib para a pele, né? Então ajuda bastante, ajuda bastante. Eu coloco a pulseira no paciente e fico monitorando a cada 5 minutos como está o local da pulseira. Ótimo, Adriano! Adriano, querido, seja bem-vindo! Verônica Souza, pode ser aplicada em gestantes? Pode sim. Tá? O Adriano já colocando a linha na fogueira. Fala, não posso falar, não posso falar. Eu não posso falar. Gente, seguinte, às 21 horas, mentoria. Galera do YouTube, encerramos com vocês por aqui. Muito obrigada, viu? A mentoria vai ser no Instagram, então às 21 horas eu quero vocês aqui, todo mundo aqui que está no YouTube comigo, eu quero aqui no Insta, né? Aqui no Insta comigo, tá bom? Que às 21 horas tem mentoria, vamos ver quem que vai entrar hoje para falar das maravilhas do laser, né? E quem tem as dúvidas, vamos esclarecer. Mentoria é para isso, né? É para melhorar, né? A atuação de vocês profissional dentro da laser terapia, né? Posso ter bons resultados usando Ilib paciente com melasma diabético? Claro, Kênia. Claro. Você vai ter ótimos resultados. Rápido. Melasma, eu preciso do quê? Inibir os radicais livres para começo de conversa, porque melasma é resposta de uma inflamação. Precisa ser boa aquilo lá, né? Eu preciso de radicais livres, eu preciso combater os radicais livres que estão ali. O Ilib é para isso. E o melhor, o Ilib ajuda na produção de fibroblastos também, que é muito importante, né? Então pode ser usado sim, né? A Barbie do laser. Ai, Adriano, ai, só você, Adriano. Obrigada. Ceresine, minha querida parceira, tô te devendo uma visita, meu Deus do céu, Ceresine. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Cíntia, indica fazer quantas vezes por semana? Cíntia, depende da patologia. No caso do diabetes, falar no modo geral, eu gosto de estipular tudo personalizadinho. Mas aí, umas 2 vezes por semana, um paciente diabético já ajuda, né? Já ajuda, tá bom? Gente, eu vou cair aqui no Instagram. Eu já vou encerrar com todo mundo. Muito obrigada pela presença de todos agora, nessa hora. E daqui a pouco, às 21 horas, estou de volta. Tá bom? Gente, obrigada. E até às 21, galerinha. Até às 21. Beijo. Obrigada.